curso é tão dinâmico, é tão divertido, né? Que estimula você a aprender. Você está falando bem para quem está estudando 4 meses. Eu recuperei todo o meu dinheiro que eu tinha pago a passagem e ainda voltei com uma grana. E quando você sabe a língua, tudo fica mais fácil, né? Dá para aprender de uma maneira divertida, leve. Salut tout le monde, bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês aqui a Adriana, que é aluna do Francês Cultural, que estudou 4 meses de francês e teve uma experiência incrível lá na França, né, Adri? Isso, muito boa. Eu convidei ela para falar um pouquinho para vocês, para contar. Tem muita gente que quer estudar francês, para estudar lá fora, para ler, para escrever, e a Adri tem uma relação muito especial, sobretudo com a parte da escrita. E tudo isso em 4 meses, né, Adri? Isso, então, 4 meses. Ela é um exemplo de que não precisa ficar estudando anos, né, para conseguir fazer o que a gente quer com o idioma. Então eu trouxe a Adri para fazer um depoimento, para contar para vocês umas histórias que aconteceram com ela na França, para realmente estimular, ajudar, né, a quem quer falar francês poder realizar esse sonho de uma vez por todas. Vamos lá, Adri? Vamos. Então, pode se apresentar, pode contar as histórias. Agora tá com você a palavra. Certo. Então, eu amo a língua francesa porque eu acho bonita, né? De cara, assim, é uma língua linda e eu adoro poesia, eu adoro escrever. E eu li Rimbaud, li Baudelaire, fiz um poema sobre Baudelaire, né? Sobre vinho. Gosto de Émile Zola. E assim, faltava eu ter o conhecimento da língua para poder escrever, entender a poesia nesse contexto de um idioma, né? Porque é muito diferente você fazer um poema na sua língua e ler um poema em outra língua sem uma tradução e perceber o que está sendo dito ali nas entrelinhas, nas metáforas. E eu queria ter esse conhecimento, né? Uhum. E eu também gosto de Paris, é um lugar que eu acho lindo, a França é linda, claro. E faltava poder falar com eles, né? Porque realmente quando você fala inglês, lá tem um certo nariz virado, né? Mas... Então, assim, além do bonjour, do au revoir, eu queria falar mais alguma coisa, pedir informação e trocar, porque eu sou música também, então sim, eu queria conversar com meus amigos músicos na língua deles, né? E, bom, então eu conheci o Francês Cultural, resolvi assim, bom, vou tentar, por que não, né? E comecei a fazer o curso. O curso é tão dinâmico, é tão divertido, né? Com todas as ferramentas que ele traz, que estimula você a aprender. E não só isso, estimula você a aprender com os seus próprios recursos, né? Assim, e no meu caso, era a escrita, era escrever o poema, era escrever um texto. E nas aulas de criação, me corrija aí, Rafa, porque eu esqueci o termo que você usa. De transformação criativa. Transformação criativa, eu usei os meus textos para poder estudar a língua. E eu fiz um texto que eu adoro, na verdade. Ficou muito bom mesmo. Que fala do gato, que é uma coisa que tem, né, com o francês gosta de gato, isso você percebe, é muito legal. E aí eu falei assim, vou fazer um poema, uma prosa poética em francês que tem um gato. Tá. E, bom, essa última vez que eu fui a Paris, eu já estava falando, então é muito diferente, gente. Quando você fala a língua deles, principalmente lá, é um outro sorriso, é uma outra disposição para te ajudar. Tudo fica mais fácil lá, quando você tenta. Você não precisa nem falar perfeitamente, mas quando você tenta falar a língua deles, é outra coisa.
Claro. Não é? Sim, sim. Como é aqui também, né? Quando a gente ouve alguém tentando falar o português, né? Então, eu acabei indo para casa de uma francesa, Tá. passar uma noite lá, Aham. porque eu ia voltar para o Rio, e eu cheguei no meio de jantar, que obviamente só tinham franceses. E a minha anfitriã, né, Christine, ela perguntou para mim: você prefere que a gente converse em inglês com você? Aí eu falei assim: não, de jeito nenhum. Eu tô aprendendo francês, e mesmo que eu não entenda tudo, eu prefiro ficar ouvindo aqui, né? E assim, sem querer, eu ganhei o afeto daquelas pessoas, porque assim, eu não estava atrapalhando o jantar deles por não saber a língua, né? E eu estava, além disso, eu estava interessada na língua deles, né? E foi muito interessante porque eles começaram a falar da língua francesa para mim, né? Eles estavam me explicando o que era a língua francesa na visão deles, ótimo, do ponto de vista deles. Para mim, que não sou francesa, assim, que venho de outro, que estou interessada em aprender esse idioma, né? Num momento eu falei assim: bom, eu estou aprendendo o francês, estou estudando há 4 meses, e aí teve aquele espanto, né? Falei assim: 4 meses? Você está falando bem para quem está estudando 4 meses. Eu falei assim: bom, eu fiz um texto também. Aí eu acho que eles olharam assim: bom, um texto em francês para quem está aprendendo há 4 meses, e eu assim, meio ousada, falei assim: bom, vocês querem ler? Aí um falou assim: não, pode trazer o texto para a gente ler. Eu peguei no meu celular, assim, procurei, né, lá na página do Francês Cultural mesmo, no grupo. Aí achei o texto, dei para eles lerem. E quando o cara começou a ler, era exatamente como eu imaginei que aquele texto devia ser lido, sabe? E aí ele lia, e assim, acho que eu fui ficando com uma cara assim, de tão satisfeita ouvindo ele falando aquilo. E eu ria, porque o meu texto também é um pouquinho engraçado, se você puder ver assim. E eu ria do que eu tinha escrito, e eles concordavam, sabe? A Christine: é isso mesmo com o que eu tinha escrito. E aí, quando eles acabaram de ler, a Christine olhou e falou assim: esse é o seu primeiro texto em francês? Eu falei assim: é. Aí ela: não tem nenhum erro. Nenhum erro. Está perfeito e o seu vocabulário está muito bom. Não é uma coisa assim primária, né? E além disso, eles começaram a analisar a minha escrita. Então, assim, foi uma experiência super enriquecedora, né? E um deles, depois, me mostrou que tinha um poema tatuado no corpo. Uau. Então, ele falou assim: bom, eu gosto de leitura, né? Aí eu falei assim: tá, e por que aquele leu? Ele: porque ele é o que lê melhor. E assim, então, eu fui super elogiada. Além do francês, eles estavam me ensinando, porque quando eu não conseguia falar alguma coisa, eu tentava falar francês o tempo todo. E quando eu não conseguia, a Christine me ajudava, sabe? Assim, ó, você quer falar isso. Mas ela falava o tempo todo em francês. E acho que de algum momento, eu não sei se ela esquecia que eu não sabia, né? Não tinha essa fluência, ou se ela fazia propositadamente, e eu acho que era de propósito mesmo. Mas, assim, o que foi uma coisa incrível para mim era que eu entendia. Claro. Né? Eu entendia, eu vou dizer quase tudo, porque algumas expressões, ou quando eles falavam muito rápido, eu não entendia, mas eu pegava o contexto e dava para participar. Né? Isso me deu muito mais vontade
de aprender o idioma, sabe? De aprender o francês, de poder estar num jantar, como eu estava naquele, com pessoas super interessantes e conversar sobre coisas interessantes, né? E a política, que eles são super envolvidos, mas lá eles estavam falando das artes, que eles também gostam muito, né? De arte, de cinema, da cultura, porque eu, talvez por ter mostrado interesse a eles ficaram entusiasmados de me passarem tudo aquilo que eles pensavam, claro, da própria França, da língua, da cultura, com orgulho, assim, que eu acho que também nós teríamos se estivéssemos no lugar deles, claro, né? E isso porque você chegou com um cartão de visita incrível, né? Quer dizer, chegou falando com um texto, né, que, enfim, você fez no quadro do curso, mas, enfim, um texto seu, né? Então, mas em francês, né? Isso foi um diferencial, né? Isso. E... cara... Mas aí, Dri, enfim, você... isso não foi só isso, né? Gerou frutos o fato de que você estabeleceu uma relação com a Lucy, é isso? Não, Cristina. Ah, Cristina. Com a Cristina. E aí, como é que é? Vocês ficaram amigas? Vai ter mais algum encontro? Pois é. Nós ficamos amigas, porque eu também sou terapeuta. Tá. E eu fiz uma terapia que eu conheço, né? Que eu uso. Tá. E eu fiz nela. Conclusão, ela é professora de yoga, tá, como você. Você também, né? Professor de yoga? Já dei aula de yoga também, sim. E ela me chamou para voltar. Eu estou voltando em setembro, com passagem só de ida, para trabalhar na França com francesas. Então, ou seja, eu tenho mais 2 meses para melhorar o meu francês e trabalhar lá e ganhar em euro. Mas nessa viagem que você fez, você por acaso já trabalhou também, não foi? Você foi para passear e acabou voltando com um saldo positivo. Como é que foi essa história? Pois é, então, eu fui para lá, apresentei minha terapia, aí fui apresentada a várias pessoas que eu atendi, assim... Tudo bem, gente, eu não estava falando eu não estava sendo a terapeuta francesa, claro, né? Claro. Mas as pessoas me entendiam. E me entendiam e eu paguei a passagem, né? Quer dizer, eu recuperei todo o meu dinheiro que eu tinha pago a passagem e ainda voltei com uma grana que eu fiz lá. Legal. Então, agora eu estou indo com essa grana que eu voltei, eu estou indo para ganhar mais e aprender. Mas o mais importante, assim, a grana é bem-vinda, claro, mas eu vou ter uma aula, sabe? Porque eu estou inserida na cultura, na língua, no dia a dia dos parisienses, né? E assim, não tem escola melhor do que você presenciar e participar, né, da cultura, da língua, do dia a dia, ir a mercado, fazer compras, ir numa padaria, ir a um supermercado e ter que ler rótulo e ter que se virar. É muito interessante, muito interessante. E o aprendizado é muito grande. Muito grande. E quem foi, Adriana, você me mandou um vídeo de uma moça brasileira falando de você lá em Paris, falando que você estava com um francês bom. Quem era aquela pessoa? Gente, eu preciso fazer esse curso que a Adriana fez, porque o curso é excelente, dá uma base boa. A Adriana está falando muito bem francês, se virou muito bem aqui na França. Inclusive, as pessoas elogiaram a Adriana aqui, que para 4 meses de francês ela está muito bem. Tá, aquela é uma amiga minha que gostaria de aprender o francês. Eu acho que ela vai se matricular, inclusive. E eu falei, né? Eu falei assim, tô aprendendo. Aprendi com o Rafa,
curso é bem legal. E ela começou, eu não nem lembro muito bem o que ela falou, Rafa, mas eu lembro que ela falou assim, nossa, você está salvando a minha pátria. Ela falou para mim, eu não lembro se ela falou no vídeo, mas né? Ela mora lá, não? Não, ela mora aqui e foi comigo viajar porque confiou que eu fosse dar conta do recado. Legal. E eu dei, né? Porque a gente passeou, a gente conseguiu comer sem gastar muita grana, porque a gente descobriu os lugares que a gente compra comida legal, nós descobrimos onde compra roupa, assim, coisas que você não descobriria sem falar o idioma, sem falar o francês. Fora do circuito mais turístico, mais padrão, que enfim, isso, nada contra, né? Mas é bom poder ter acesso às duas coisas, né? Isso, tipo, ler alguma coisa e falar assim, vamos aqui, que isso aqui é interessante, e o texto está em francês, a gente saber como chegar, e saber andar no metrô, pegar um ônibus. É muito legal. E ela ficou muito à vontade, né? Tá. Porque tirou aquela ansiedade, aquele medo de você estar num lugar que você não conhece a língua e que você tem que andar e se comunicar, porque a gente tem que se comunicar, né? Sim. E quando você sabe a língua, tudo fica mais fácil, né? Com certeza. Só para dar uma ideia, a gente gastava, no começo, né? Quando eu fui a primeira vez, eu gastava uma grana para almoçar em Paris. E agora a gente descobriu que a gente podia comer aquilo e não sei o quê. E ela falou assim, Adriana, tinha dias que a gente gastava para almoçar, 4 euros. Você só vai fazer isso se você souber onde ir, onde comprar, né? Sim. Isso não está escrito num livro lá de turista. É como se aqui no Brasil você fosse num restaurante que é bom e custa R$16, né? Sei lá, uma coisa assim, né? Mas bom, entendeu? Né? Tradicional e tal, enfim. Você tem que saber onde você tem que passar e ler lá o que está escrito, né? E fora as brincadeiras que eu fazia, porque eu passei lá no açougue e tirei uma foto super bonita. Aliás, eu te marquei lá no Facebook, eu acho que você não viu. E eu falei assim, com Boucherie atrás, e eu com a foto toda linda, e eu falei assim, bom, eu mandaria essa foto pro meu namorado se eu não soubesse o que tá escrito ali atrás. Então, aí eu falava pra ela, o que tá escrito ali atrás? Até porque açougue. Bush parece boca, né? Então, nossa, é bocada, deve ter a ver com beijo. Vou mandar pro meu namorado, no final é açougue, né? Então... É açougue. Então, assim, eu brincava com a língua, né? E eu saía também lendo todos as propagandas. Então, eu entrava assim no metrô e começava a ler tudo que estava escrito no metrô. Demais. Então, assim, eu via, assim, às vezes, né, uma pessoa não se contia, assim, olhava para mim e dava aqui meio um sorrisinho, porque eu estava tentando ler as coisas, mas eu estava treinando, sabe? Eu estava treinando a boca, o som, como é que eu vou fazer aquilo e para aquilo também ter um sentido para mim, porque quando você lê uma propaganda, você tem os elementos, os visuais que vão te ajudar a entender. Para propaganda você consegue identificar em qualquer língua, né? Eu acho. Sim. Você não pode não saber que aqui funciona não sei aonde, de uma forma tal, mas você sabe o horário, o dia, você vai conseguir pegar essas informações, a não ser que seja em chinês, claro. Ou alguma língua que não tenha a nossa escrita, né? Assim, mas, então, assim, foi divertido. Dá para aprender de uma maneira divertida, leve, né?
e você trazendo aquilo como conhecimento, agregando conhecimento, valor. Legal. É uma outra língua, né? E você ainda tem essa língua, porque inglês e o francês. O francês era uma língua super diplomática, de etiqueta, né? Língua dos nobres. Da cultura, das artes, né? Enfim, várias... da filosofia, né? Tem um monte de... Então, é por isso que é importante também, porque você aprende o francês, você consegue acessar uma parte da história que você não tem muito contato quando você está com a língua inglesa, né? Sim. Então, que é a mais falada. Tem alguma dica especial para quem vai para Paris? Algum lugar que você descobriu alguma coisa? Assim, se tiver, né? Uma coisa... Eu tenho uma dica boa. Vai para o francês cultural. Que vocês vão se dar bem. Legal. Antes de ir para Paris, vai para o francês cultural e depois vai para Paris. Depois compra passagem. Bom, tá ótimo. A entrevista foi incrível. Merci beaucoup. Espero que muitas pessoas possam aproveitar dessa experiência linda que você teve como exemplo, se encorajar. É sempre bom estudar um pouco antes de ir para poder aproveitar melhor. Isso. Né? Isso aí. Legal. E quem quiser ler esse texto seu, você tem algum blog, algum site pra gente mostrar? Eu já vou botar aqui no vídeo, eu acho, mas... Tá, bota. Eu não tenho, eu só tenho no seu site. Eu acho que acabou minha bateria. Bom. Então, acho que a bateria da Adriana acabou, mas eu vou então finalizar aqui a entrevista. Adri, muito obrigado. Você vai estar vendo essa mensagem talvez no gravado, talvez você está vendo mesmo, não sei. Não importa, o importante é que a entrevista foi super legal. Então, todo mundo que está vendo, merci beaucoup pela presença. Vamos falar francês, vamos aprender francês, abre portas e é muito legal, ok? Au revoir e à très bientôt. Ficamos em contato. Até mais, gente. Tchau.